E aí, gente, boa noite. Chegando aí devagarinho, pessoal. Iniciar mais uma websérie Nutrição em Ação. Nosso episódio 5 hoje com a Fera, o Murilo Pereira. Olá, o FMG, tudo bem? Não sei se é a Rosânia que está aí na FMG, o William, tudo bem, Fera? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Glória? Muito bom, boa noite, boa noite. Pessoal entrando devagarinho aí para a gente conversar. Recebi algumas perguntas aí para falar para o Murilo aí nessa conversa de hoje. Vamos ver se o intestino dele, o cérebro dele também aqui dá oi. Françoele, grande parceira, aluna de longa data. Como é que você está? Como é que está aí a Serra Gaúcha? Tudo bem por aí? Tudo bem, Rosânia? Grande presença. Que bom, feliz você estar aí olhando, curtindo. Muito bom, muito bom. Deixa eu lá trazer a Fera, então. Deixa eu ver se eu convido. E aí, Françoele, Carlé, Ana. Pedro, Murilo entrou, grande presença, garoto. Silvânia. Que bom que você está feliz ainda. Eu também estou bastante. O Murilo é um cara que fala muito bem, muito bom. E aí, Krause, cara, tudo bem contigo, cara? Nos vimos lá, não? Foi em Teresina, foi isso? Que a gente se conheceu. Lindsay, minha aluna, tudo bem? Eu já te chamei, Burilão, te dei um ok ali, cara. É, tá dizendo não pôde. Tenta de novo. Vou tentar te chamar de novo ali, Murilo. Apareceu de novo, ó. Te convidei de novo. Apareceu, te convidei, te aceitei ali. Foi Terezinha. Ah, garoto. Agora sim você apareceu, fera. Boa noite, Aline. Tá me ouvindo, Murilo? Tô te vendo já, fera. Eu tô ouvindo, mas eu não tô aparecendo aqui no meu retorno. Ah, agora Eu tô apareci. te vendo agora. E Ah, agora tá moleque. girando o seu, não sei por quê, que motivo. Eu tô. É? Como é que acalmou? Acalmou aí? Acalmaram as coisas? Pois é, tá tudo bem, só que eu não tô te vendo, tá girando assim, ó. Não é? Eu tô vendo você super bem. Ué, então beleza, então tudo bem, eu que não tô te vendo, alguma coisa no retorno Será, aqui que deve estar será que pegando. vai? Bom, daqui a pouco está bem, mas eu estou te ouvindo super bem. O pessoal que está entrando aí, estão nos ouvindo, nos vendo bem, também dá um retorno aí, gente. Ana Lúcia, a Flávia, vocês estão nos vendo, ambos estamos nos vendo. Eu não vejo as mensagenzinhas, será que é meu celular? Porque os meus dois estão perfeitos. Eu estou super te assistindo, te vendo, estou vendo seus Então bichinhos. vambora, tá tudo Bicho, certo. estou vendo teus bichinhos ali, estou vendo sua berinjela, estou vendo seu milho. Tá Olha eu e lá, minha família aqui. sua família hortifruti. É, tem a Então, vamos mocinha lá. também, pô. Ah, bom, o cocôzinho tá aí? Tá, Ah, ó. garoto. Deixa ele para dar sorte. Murilão, primeiro, obrigado pela presença, Fé. Obrigado pelo aceite. Obrigado aí pra gente bater esse papo aí, cara, nessa correria louca que a gente tá. A gente se falou hoje um pouco, né? Vamos confessar que esse É, lockdown tá deixando a gente meio surtado, né, cara? Como é que você tá? Que é o título até e- da live, bicho. Eu até te ia perguntar. Teu intestino, o teu cérebro, cara, eles estão em lockdown então, cara? Como é que tá isso então aí? assim, eu tô realmente numa fase bem difícil, bem complicada. Tô numa fase de não lockdown só na cidade, sabe? Mas eu tô vivendo um medo de novo. E Sim, eu confesso que eu lido muito mal com datas, com prazos. Eu me cobro muito, sabe? Com tudo, assim, mas principalmente com sim, prazos, com datas. Eu tenho um grave problema de estabelecer regras que são regras minhas, de prazos sim. meus. Por exemplo, eu estabeleci que eu iria montar os kits dos meus alunos da turma de 2021 no final de semana que passou. E devido ao mundo ter parado, não tem Sim. papel em Brasília, não tem papelão, não tem empresas, não tem transporte, não tem logística.
todas as empresas que participam do projeto não conseguem mandar nada. E aí eu começo a carregar Surtar, né? caixa, fazer tudo, sabe? Porque eu não consigo conceber que o prazo não vai ser cumprido. Sim. Mas assim, não é que está atrasado, é que eu crio no meu cérebro Não, a essas gente criou coisas. metas, né? Cria-se metas, Isso. né? Eu crio Não, tá metas, eu certo. crio. E isso acaba me deixando doente, sabe? E aí, quando hoje tu me ligou, eu até pedi desculpa, porque eu disse, cara, Eu sei. perdão, eu tô indo pro correio carregar coisa e tal. Porque Ah, assim, relaxa. Brasília simplesmente parou, né, cara? Eu E a sei. gente não pode parar, né? Eu acredito que a gente tem Não. que se mexer É. aí, Vamos tentar tentar. mostrar a esse mundo que é possível. Né? E acho a ideia da nossa conversa, sem tentar mostrar para todo mundo que é um consciente coletivo, nós estamos nessa situação não é diferente para ninguém, tá todo mundo, né? Eu tô parado, eu tô dando aula síncronas e assíncronas aqui na FMG, meus projetos na plataforma Brasil, ali que a gente caminha, eles estão mais devagar, né? Os processos de aceite de projetos estão mais lentos, né? Os aceites, eu estou com o artigo submetido, ele deve estar uns 7 meses submetido, e ele não foi ainda, nem voltou a minha primeira revisão, está 7 meses um paper parado sobre obesidade e crononutrição que eu mandei junto com a professora aqui da FMG. Bicho, parado há uns 7, 8 meses e a gente não recebeu nem o primeiro review ainda, se vai ter correção ou não. Então, na É verdade, está difícil. bastante complicado mesmo. Então vamos tentar tornar nosso bate-papo aqui para dar uma relaxada, então, bicho. Vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar a bater um papo bem tranquilo, assim, o que que é, cara, modulação intestinal, então? O que que é isso para a gente começar a se Então, entender? assim, esse termo, essa nomenclatura, né, modulação intestinal, ela surgiu para mim quando eu estava estudando, mas estudando profundamente os conceitos relacionados à disbiose, à microbiota intestinal. E tem um paper de 2015 que os autores foram muito felizes na explicação lúdica deles e que eles trazem assim uma foto de um intestino uh, ruim, com várias comorbidades associadas a Uhum. esse intestino em desequilíbrio. E eles usam o termo de, em inglês, claro, né? Uhum. Modular a microbiota. E Boa. esse modular a microbiota, ele parte por vários princípios neste paper relacionados à dieta, a probióticos, a prebióticos e até mesmo transplante de microbiota fecal. E aí, de um Sim. lado direito da imagem, eles trazem um intestino em homeostase, em equilíbrio. E aí usa o termo modulação da microbiota para estabelecer esse efeito. E aí eu, encantado com aquele paper, eu ministrava muitas aulas, 2015, 2016. E em 2017 eu estava na iminência de lançar um curso e eu precisava de um nome. E aí eu, pô, esse é o paper que rege todas as minhas A tua aulas. história. Eles usam o termo modular. Eu digo, por que não modular o intestino? Sim. Já Boa. que o meu propósito não é só modular a microbiota, é um dos fatores, mas o intestino como um todo. E aí eu comecei a usar mais esse termo e hoje ele se tornou um termo quase que comum a vários colegas profissionais que Sim. utilizam o termo de modular a microbiota, que nada mais é modulação intestinal, é estabelecer princípios bioquímicos, Aham. fisiológicos, metabólicos, que através da alimentação nós vamos modular ou equilibrar esse intestino para que nós tenhamos melhora de comportamento, melhora metabólica e até mesmo melhora do próprio trato gastrointestinal. E você sabe que essa questão de modulação é muito legal. Eu não sei se eu já tive essa conversa com você. Meu pós-doutorado foi com intestino e cérebro, né? Eu fiz esse trabalho de eixo, intestino e cérebro. E aí, vamos pensar nessa questão de modulação. A gente tentou modular, porque o meu doutorado é em neurociências, né? E aí o pós-doc que eu fiz no intestino para casar com esse tratamento bidirecional que a gente tem, né? Aqui é a brincadeira que eu digo em sala de aula. Gente, quando vocês têm uma prova, vocês têm uma diarreia, uma disenteria, mas será que o caminho também não é inverso? Quando o seu intestino está ruim, o seu cérebro também não trabalha bem? E isso a gente viu isso. A gente viu, por exemplo, assim, você falou de sinalização bioquímica, eu encontrei nas leituras, nos materiais que a gente viu, aquele fator neurotrófico, BDNF, que é o fator Uhum. neurotrófico derivado do cérebro. Então a gente viu que o intestino mais atuante aumenta a liberação desse. Imagina, você está fazendo neurogênese com o intestino mais feliz. Olha só a pegada que é
dessa ligação bonita esses dois tecidos. É que você falou, se você modular bem o intestino, você consegue reverberar uma ação meio sistêmica, por exemplo, que é o que a gente brinca que ele é o nosso segundo cérebro. Você concorda com isso também, essa ideia do segundo cérebro? Concordo, assim, eu acho que eu mais que concordo com isso, né? Eu sou um grande. Eu me intitulo um cara que muda a inércia entre as publicações e o conhecimento para aplicar na prática clínica, né? Que esse tempo, às vezes, é um tempo de 10, 20 anos, né? Sim. E aí eu me considero um leitor de publicações que transmite esse conhecimento. E hoje eu fazia uma live não, uma entrevista para um canal de TV lá do sul de Santa Catarina, e era para leigos, né? E eu precisava explicar essa relação que acontece entre intestino e cérebro, que é justamente essa conexão bidirecional que vem sendo propagada nos últimos 5 anos aí com bastante Sim. ênfase na ciência, né? Essa comunicação bidirecional. E eu precisava explicar sobre isso, e era um canal de TV da cidade que eu nasci, e lá tem um lago, chama Lagoa da Serra. E tem um rio, que chama Rio Araranguá. E tem um mar. E tem a barra do Rio Araranguá, que desemboca no mar. E aí eu sempre uso aquela analogia, né? Que esse canal, essa comunicação entre intestino e cérebro, é como se o nosso intestino fosse um lago, como se o rio fosse o vago e o oceano o nosso cérebro. Então, essa conexão intestino-cérebro via vago, ela é extremamente explorada, e aquelas reações que acontecem no nosso intestino permitem uma sinalização deste feixe aferente que leva a comunicação até o cérebro, que por sua vez faz com que ocorra uma descarga elétrica no vago, nos feixes aferentes, e lá no cérebro há um mecanismo de estímulo de uma região cerebral, desse núcleo solitário, acho que é esse o termo, e que por sua vez faz com que tenha um mecanismo bioquímico de nova síntese, até mesmo de serotonina, e isso talvez seja por um gatilho lá do intestino. E se a gente for pensar nos mecanismos endócrinos, das células enteroendócrinas, a própria produção de GLP-1, o glucagon-like peptídeo, que é extremamente conhecido no mundo científico, ele tem um viés pelo microbioma intestinal, estimular essa síntese pelas células L, devido à produção de butirato pelas bactérias em equilíbrio desse intestino. E a produção de GLP-1, a sua circulação sistêmica, ele tem atuação no cérebro, fazendo com que ocorra uma melhor plasticidade neuronal, tem uma melhor fixação, um melhor equilíbrio desses botões sinápticos. Então até o Fabrício usa uma frase que eu gosto muito, que ele diz que os botões sinápticos são como folhas em uma árvore, que tem o axônio, que seria o tronco, os galhos, que seriam os dendritos, e os botões sinápticos, que seriam as folhas. Então, esse GLP-1 vai dar vitalidade a essas folhas e melhorar toda a capacidade de conexão cerebral. E se a gente pegar a evidência científica de estudos de medicina baseada em evidência, que são os randomizados controlados, hoje nós já temos meta-análises de estudos randomizados controlados dizendo que usar probióticos, por exemplo, melhora sintomas de depressão. Que usar cúrcuma melhora sintomas de depressão. E, você vê, e essa história que você falando de probióticos, né? Eu até fiz uma brincadeira, depois eu até vou falar dessa brincadeira que eu fiz no domingo. Agora, infelizmente, com essa confusão toda da Covid-19, veio à tona novamente essa ideia desses probióticos, né, colaborarem com a saúde intestinal, colaborarem com a produção de butirato, um ácido graxo de cadeia curta, né, diminuir essa ação do TNF-alfa, por exemplo, que é um fator de necrose tumoral, para estabilizar aquele ambiente, melhorar essa imunidade. E aí, dentro dessa ideia, não sei se você deve ter lido esse paper da Nutrition Research, provavelmente, eles falam em translocação bacteriana, né, que aí você fala, essa ideia, e aí eu queria te ouvir, essa ideia de que esse intestino mais saudável poderia dar uma proteção ao sistema pulmonar. E aí vem a história da Covid, de doenças de trato respiratório superior, enfim. Então, existem também outras relações, não apenas, claro, intestino e cérebro, mas esse intestino como sendo um órgão que reverbera em outros locais, como nesse caso desse paper da Nutrition, o tecido pulmonar, né? Então, assim, eu acho que essa comunicação Gaut-Maut,
que é do tecido linfóide associado ao intestino, ao tecido linfóide associado ao pulmão. Então, essa conexão ela já é extremamente conhecida, ela é já maciçamente trabalhada no mundo científico, e a principal forma de estabelecer esta conexão é por apresentação de MUMPs, que são padrões moleculares associados a micro-organismos. Inclusive, já tem medicamento em farmácia, qualquer farmácia você encontra aí, Estimoral, Broncovaxon, que são drogas cujo princípio é o lisado microbiano exposto por via oral, fazendo com que ocorra uma sinalização de células dendríticas e isso, por sua vez, promovendo uma ativação de citocinas e, consequentemente, uma ativação de células linfóides inatas, que são as ILC1, ILC2 e ILC3. E esse mecanismo de ativação dessas células imunes inatas acaba que maturando todo o sistema imunológico e, por sua vez, gera mais maturação desse estado pulmonar e tal. Então, eu acredito que essa possibilidade de estabelecer integridade do epitélio intestinal, e aí seria pelo reconhecimento dessas frações microbianas pelas células dendríticas, como se elas fossem cachorrinhos lá sentindo o cheiro de quem está do lado de fora, essas células dendríticas, através dos pseudópodos, reconhecem os fragmentos microbianos e, por sua vez, estimulam as células linfóides inatas, ILC3, e a ILC3, devido ao estímulo de interleucina 22, faz com que nós tenhamos uma resposta de aumento de mucina e de integridade das tight junctions. Então, nós temos uma integridade epitelial maior, ou seja, uma correção de leaky gut. E também tem a resposta imunológica a partir disso, que por sua vez matura. Então eu acho que esse terreno biológico mais equilibrado e nós estarmos aí aptos para combater com a imunidade inata, que é o que realmente funciona contra a Covid, e isso não precisa de nenhum paper para dizer isso, porque senão mataria primeiro crianças e adolescentes. Mas isso não acontece porque a primeira não vê hoje em defesa dia dessa população e mais ativa é a defesa imune inata. Então é a melhor forma de combate. Então eu não sei por que demorou tanto tempo para que se nós tivéssemos que hoje estar aqui falando de que precisamos estimular a imunidade inata. Né? Eu acho que é meio que chovendo molhado. Mas também eu... Mas se fosse chovendo molhado, o cara não publicaria agora em 2020, 2021, né? Você vê como é que a gente tem isso tão claro na literatura, a gente tem isso tão claro no nosso dia a dia, nossa prática profissional, em sala de aula, mas você vê que as pessoas publicam, né? Por exemplo, eu estou vendo seus brinquedinhos que eu brinquei com você da berinjela ali, as pessoas publicam hoje em dia mostrando que você precisa consumir os seus brinquedinhos para fazer um cocôzinho bonito para diminuição de doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, e paper tipo British Journal. Os caras mostram, cara, se você comer 3 frutas por dia e 2 porções de salada, você diminui quase 80% risco de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente cardiovasculares e câncer. Parece tão óbvio, mas por que o cara publica isso em 2015? Em 2016? Então essa obviedade não está tão óbvia assim, né? A gente não está tão claro assim quanto a isso. Né? Eu acho que assim, tá faltando a gente fazer mais live e popularizar mais isso, né? Eu acho que não tem apelo comercial, né? Imagina quem seria que bancaria a patente de defender uma banana, cara. Exatamente. Então, assim, é difícil. Lembra daquele filme, cara? Contra a maré. E é por isso que eu tenho aqui, sim, os meus aliados aqui, os meus aliados da alimentação, porque eu sempre defendo que nós temos que descascar mais e desembalar menos. E desembalar menos. E essa fala sua e a história da grana, você deve ter visto aquela dieta do palhaço, Super Size Me, aquele claro. Lembra? Que saiu de lá essa discussão. Os anúncios da Nike, da Coca-Cola, da Pepsi eram milionários. Os anúncios para o estímulo, uma alimentação saudável, a merreca. Então, na verdade, as coisas são cobradas sem o devido valor, né? Se cobra você ser saudável, mas te oferece refrigerantes à base de cola, cheio de fosfato. Ou eles dizem para você, cara, quer emagrecer? Toma refrigerante zero, que é muito mais cancerígeno, tem uma tonelada de adoçante, acaba com o seu organismo, mas as pessoas acham que refrigerante zero é esse que vai te ajudar a emagrecer e que certamente vai te prejudicar no microbiota intestinal. A quantidade de adoçante que você está consumindo, alguém não gosta, e esse alguém com certeza é a sua microbiota, meu amigo. Porque consumir. Dizer que esse excesso de adoçante vai te FODMAP todo, né? Porque tem ali os polióis e pode ter um excesso de FODMAP, aí FODMAP tudo, né?
É mais ou menos nessa pegada aí. Então, foi o que você falou. O business, para se falar disso, é muito ruim. Mas quando se fala de fruta, se fala de steatose não hepática, né? Steatose hepática não alcoólica, perdão. Se fala de steatose hepática não alcoólica. Ah, não vamos comer frutas porque dá gordura no fígado. Cara, poxa, brincadeira, né? Você vai lá na bioquímica básica, Então, dói, né? você Só que tem ao o quê? mesmo 7 tempo. gramas de frutose uma fruta em média, 6 gramas. Olha que triste. Né? A frutose, a gente lembra, não precisa nem de insulina para transporte, os transportadores já não Então, são dependentes de insulina, não tem nenhuma ação besogênica. E aí, mas o que vende é você falar isso, né? Que ela é a esteatose hepática. Então a gente está nadando contra a maré mesmo para se exercitar, que nem dizer o Cazuza, né? E, enfim, mas eu acho exatamente. que essa conversa é boa para a gente tentar trazer para o público geral, para quem gosta de curtir essa vibe aí, que, bicho, vamos comer banana boa. E sabe que eu fui na feira, vou te confessar, fui na feira e fui comprar banana para minha filha que tem 7 meses. Até te falei isso no telefone, né? Aham. E aí eu comprei banana caturra, que é aquela maior, que é mais docinha. Aí o cara da feira, poxa, bicho, cuidado que ela é muito doce, você engorda, hein? Não dá pra criança não. Eu falei, porra, bicho, tu tá de brincadeira, mas é isso aí, mas tudo bem. Mas é isso, é o que a gente tem, né? É o consciente coletivo. Abacate engorda, banana caturra engorda, é o que a gente tem. É Não, isso assim, que a gente tá ouvindo, né? e assim, tipo, eu ainda sou de uma geração que eu Somos, né? Porque a participava. sua idade é muito longe da minha, né? Eu sou do. Mas assim, tipo, meu, cara, eu entrei na faculdade e tinha máquina de costura, né? Porque o curso evoluiu do ciências domésticas e tal. Então, assim, É, lá no começo da faculdade, eu era do centro acadêmico, participava do colegiado de curso, e eu fui um rebelde do colegiado de curso que exigi que tivesse incluído nas disciplinas optativas uma disciplina cujo título era Diet Light, porque pô, nós queríamos sensacional. aprender a importância do Diet Exatamente. Light, né? Então eu me formei numa geração que não, paciente hospitalizado com diagnóstico de diabetes, mas hospitalizado por Gelatina. alergia, nós Gelatina. colocávamos gelatina diet de abacaxi com De tartrazina que framboesa. pode matar, né? Em vez É, de dar uma fruta. Mas assim, então eu digo que Deus me perdoa, porque Deus perdoa os ignorantes. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente levantar bandeira, sabe? E desmistificar mitos que foram criados para que tenha realmente essa demonização de alguns componentes, algumas moléculas, e que sim. se esquece do óbvio que é comer mais comida de verdade. Né? Exatamente. E você falou bem, cara. Você falou de amarelo tartrazina, azul crepúsculo, vermelho titânio. Eu estudei um pouquinho sobre aditivos alimentares, porque muitas vezes isso é uma coisa legal para quem está nos ouvindo, muitas vezes não é da área da saúde. Eles pegam um produto e dizem assim, ah, sem conservante, pô, legal, natural. Só que tem que lembrar que conservante é um dos 12 aditivos alimentares. Não pode ter conservante, mas pode ter acidulante, espessante, flavorizante, corante e um monte de antes desses quaisquer. E esses corantes são perigosíssimos, né? Amarelo tartrazina, como você bem disse, ele é cancerígeno, azul crepúsculo, vermelho titânio. E como é que o intestino recebe esses caras? Então, eu ainda digo que no intestino, o pior de todos, ele é aquele que dá a cor branca, que é aquele que é utilizado como base para todos os Que vai outros em todos. corantes. Que vai em todos, né? E aí ele acaba tendo em todos. E tem um artigo bem legal até da Gut que mostra que esse corante responsável pela cor branca, que é utilizado muito em confeitaria, né? É a base daquela pasta americana de rechear, de cobrir bolo e Uhum. tal. E que tem ele em vários produtos desses sucos, né? Que é o dióxido de titânio. Ele tem uma capacidade de promover leaky gut, que é, numa breve analogia, como se nós tivéssemos um muro protegendo a nossa casa dos Uhum. bandidos, é a nosso epitélio de revestimento intestinal. Sim. Então, esse dióxido de titânio é como se ele fosse um carro batendo no muro e deixando esse muro vulnerável e essa casa vulnerável a possíveis bandidos que podem estar na rua. Sim. Então, quando a gente tem essa quebra do muro, a gente tem vulnerabilidade. Tanto é que na farmacologia, o dióxido de titânio é utilizado para melhorar a permeabilidade das moléculas que Das têm moléculas. difícil passagem. Então ele é utilizado no protetor solar para poder ter Uhum. mais permeabilidade e tal. Então quando você tem isso chegando no intestino em grande quantidade, você tem mais permeabilidade a compostos que teoricamente não penetrariam.
E aí você tem que Sim. desenvolver toda uma cascata de metabolização hepática para excretar esses Pois compostos. é, Então, só que tu e muitas vezes são sobrecarrega o xenobióticos, fígado. né, Murilo? E são xenobióticos. O corpo muitas vezes não sabe nem fazer isso. Né? Eu sempre, essa questão da analogia, e o pessoal está dizendo se eu vou gravar live, sim. Depois vocês me seguem aqui no Instagram, a live vai ficar gravada no IGTV, tá, gente? Para quem está falando aqui, vai ficar gravada assim. O meu doutorado foi com gordura trans, Murilo. E a gente dizia, assim como a gente está falando de jogos de titânio, de xenobióticos, os produtos que não são produzidos pela natureza, são produzidos em laboratório, chega dentro do organismo, por exemplo, no caso do gordura trans, que foi meu doutorado, que é o ácido hialaídico, o corpo não sabe como agir. Né? Por isso que a gente está dizendo, a gente está com uma campanha hoje de eliminar essa gordura trans do cardápio, porque você não sabe, o corpo não sabe agir nela. Ele chega, ele fala, meu irmão, o que, que é isso? Porque eu nunca vi isso na natureza. Se não tem na natureza, por que, que você consome? E aí, mais ou menos, o organismo trata a gordura trans como uma gordura saturada pela sua linearidade, enfim, mas as respostas biológicas são péssimas. Então E imagina é você verdade. receber isso em várias vezes ao dia, como você está dizendo do dióxido de titânio, e mais gordura trans, mais ultraprocessada, produtos laboratoriais que seu corpo nunca viu na vida, cara. Então, E aí até tem olha um termo já, né? Um termo com bastante. Acredito que um termo quase que comum já em bioquímica, fisiologia e tal, que é o DAMP, que vem de uma tradução de um termo de perigo associado a um patógeno, né? De danger. Esse perigo associado a um patógeno, esse DAMP, que o fígado reconhece como um perigo. Então, para o fígado, ele é um perigo. E há toda uma ativação de sim. cascata inflamatória, que talvez por isso hoje nós estejamos lidando tanto com esteatose hepática e colocando a culpa Na na fruta banana ou na frutose, banana! quando na Na verdade nós temos um banana! fígado tentando se proteger a esse perigo, e isso ativa a cascata de inflamassoma através das Claro. caspases, e isso faz com que nós tenhamos uma adaptação hepática a essa condição de perigo, que é a lipogênese hepática. Então, tu tem uma cascata mediada por um perigo, porque houve um leak gut ou quebrou o muro, e aí quebrou o muro, entrou um monte de bandido, o corpo tem que se defender, e para ele se defender, ele tem que produzir gordura, que é uma resposta fisiológica. E quando esse perigo é reconhecido cronicamente, dificilmente você consegue fazer um estudo randomizado, controlado, para provar Imagina. causa-efeito. E aí nunca Imagina, se acha uma pensamento causa advém. específica, mas a causa talvez esteja na monotonia alimentar ou na abdução do cérebro das pessoas. Porque eu costumo dizer que as pessoas foram abduzidas a comer a mesma coisa todos os dias, a vida inteira. Exatamente. E essa história de comer a mesma coisa todos os dias, na área do esporte, a gente também vê isso, né? Você diminui a eficiência oxidativa do alimento, né? Porque você não usa. Você tem vários canais, 21, 2, 3, 5, 6, 7, você tem um monte de canais absortivos. E aí você começa a tornar monótono esse cardápio, você usa sempre o mesmo canal. Saturação de canal, transtornos gastrointestinais, né? Uma necessidade de mais produção energética, de mais densidade energética para uma mesma capacidade oxidativa, porque você perde eficiência absortiva, né? Então isso no esporte é muito claro. Então eu acho que então a gente consegue enxergar aqui, Murilo, na sua fala, no nosso bate-papo, que de uma forma geral está tudo meio conectado aqui, né? Você precisa tornar. Aí a gente volta agora a que as nossas vovós eram mais exímias bioquímicas, né? Que elas diziam para você, cara, comidinha tem que ser um pratinho bem colorido. Né? Se você tiver o seu arco-íris no seu prato, certamente você vai produzir melhores vitaminas, minerais, lá que eles falavam pra gente, e a gente vai se alimentar muito melhor. Né? Então, acho que essa ideia da monotonia, acho que ela é muito bem-vinda também. E aí fica uma brincadeira interessante, né? Eu falo isso dentro de sala de aula, não falo isso para público aberto, mas em sala de aula. Porque a gente sempre diz em saúde pública, se você comer arroz, não pode comer batata. Se você come massa, não pode comer batata. Meu irmão, isso é monotonia, hein? Cuidado, hein? Por que você não pode fazer 100 gramas, sei lá, seu cálculo, 25 de cada, de arroz, batata, massa? Por que não pode, cara? Por que se você comer arroz, não pode comer massa? É só você controlar Não, a isso quantidade. E aí você ainda tem benefícios, porque um tem mais complexo B, o outro tem mais fibras, né? O outro tem um índice glicêmico diferente, casa com os dois diminui o índice glicêmico. Você tem uma variedade melhor de nutrientes e de alimentos. Né? Eu brinco, eu tenho mais essa via do esporte, da bioquímica. Se você vai para uma academia fazer treinamentos diferentes, por que você não come diferente também, né? Por que não? Por que não, você é não faz assim. isso? Mas acho que assim, eu até faço
uma meia-culpa de tudo isso, né? Porque, bom, eu fui coordenador de curso quase 11 anos, né? E eu costumo dizer, por que que eu não combati esse tipo de informação quando eu era coordenador, né? Quando todo mundo falava que tinha que colocar uma colher de farelo, de casca, de expurgo do beneficiamento do grão, o lixo colocado de volta em cima da comida para melhorar a índice glicêmico, em vez de colocar comida, abobrinha, abóbora, couve-flor, brócolis, porque talvez tenha sido uma internalização de conhecimento através de tabelas de composição química em 100 gramas, e aquilo que não tinha água e que era casca, tinha maior percentual de fibra. E aí as pessoas tendenciaram a achar que em 100 gramas tinha mais, seria mais na alimentação, e aí há um erro que chega da dor no coração, grave. de interpretação bromatológica. Claro, exatamente. Porque também... Um aluno na segunda fase não quer aprender de bromatologia, ele quer aprender a usar o jaleco branco. E aí ninguém quer aprender aquilo, e aí hoje a gente fica aqui resgatando os conceitos de que talvez aquela fibra que segura a água, que prende a água dentro dela, que quando você olha uma análise bromatológica, tem lá 70%, 80% de água, 86% de água, e ainda tem carboidrato e fibra. Olha o quanto isso é ótimo, né? Enquanto isso vai dar volume para o seu cocô, vai dar equilíbrio para o seu intestino. E essas analogias que a gente faz, você também dizendo, a gente brinca em sala de aula, cara, pega um copo de leite, pega uma banana, se bobear, você faz 2 copos de vitamina. De onde é que vem essa água toda, né? Aí é mostrar para a pessoa o alimento é um teor de água, né? A banana tem 90% de água, o abacate tem 80% de água. O Valentim, que bateu um papo comigo também, brincou, eu adorei a fala dele. Melancia, água com corante. É nada, natural ainda, licopeno. Meu irmão, vou te falar, ainda licopeno, bem lembrado, sabe? Pra gente aqui, pra nossa próstata, ainda é uma maravilha. Cara, então, por que a gente não tem, por que a gente não consegue consolidar esse conceito, né? Por que tá tão difícil consolidar esse conceito? Eu costumo dizer por que tem quase 1000 pessoas? Por que tem quase 1000 pessoas nos vendo aqui, entrando e saindo, bicho? E vendo que isso é importante, ser uma conversa tão simples. Você vê que, olha, na gente a simplicidade é que estão os melhores caminhos. Né? Eu fiz só para terminar a tua fala, eu sempre faço umas caixinhas, como você faz, também de perguntas e tal. E uma pessoa, algumas pessoas me perguntaram assim, cara, como é que vai ser a pressão do futuro? Eu acho que vai ser a mais simples possível, porque a tendência é que a gente simplifique a alimentação, sabe? Nome muito grande, nome muito pomposo de comida, a gente não vai comer, sabe? A gente vai começar a entender que a gente tem que comer é o que a sua avó conhecia, o que seu avô conhecia, o que você pega na horta, pega na terra. Parar de pegar nome difícil, vou comer um negócio do XY, do eco, não, do ácido araquidônico, do não sei. Não, come arroz e feijão. Come arroz e feijão que tá de bom tamanho, né? Eu acho que esse resgate, o resgate tanto cultural, emocional e a alimentação, ele é necessário no que nós vivemos hoje. Acho que também resgatar os princípios de dormir e acordar, respeitar a nossa exposição à luz, que eu acho que isso tem mudado muito o metabolismo das pessoas. E resgatar comida é quase que um exercício diário, porque tem até um documentário brasileiro que eles conduziram com crianças, apresentando batata, chuchu, abobrinha, e as crianças, infelizmente, não reconhecem, não sabem o que é. Aí tem um menininho com obesidade que diz, nossa, tá tão difícil, porque mostraram para ele 6 alimentos e ele não reconheceu nenhum deles. Nenhum. Eu com 2 crianças em casa já vi esse documentário. E aí quando você volta à alimentação natural, à roça, ao rural, e aí tem inúmeros estudos já provando isso, que a exposição ao ambiente rural gera mais defesa imune, diminui a predisposição a doenças autoimunes. Tem um paper muito legal mostrando crianças que brincam em um parque do colégio com grama, e outras em um parque com cimento. E nas crianças que brincam na terra, na grama, elas têm melhor desenvolvimento comportamental e menos irritabilidade, hiperatividade. E eu acho que isso é o óbvio, sabe? É voltar a comer comida de verdade. E aí sempre muito além do peso, só deixa eu te interromper. O pessoal já falou aqui no documentário, muito além do peso. Muito além do peso. Esse documentário mesmo. O pessoal é ninja aqui, meu irmão. Eu acabei de falar, esse mesmo, muito além do peso.
E aí, quando você resgata, volta a comer comida, eu sempre falo, nossa, come chuchu, você quer fibra, você quer água, come chuchu, come banana, come brócolis. E as pessoas perguntam, mas professor, como é que eu vou comer? E eu digo, é com a boca, Com eu a não conheço boca, outro né? mecanismo. É Eu com a tenho outro boca mecanismo. que come, Exatamente, né? Porque, exatamente. meu, cara, coloca no vapor e morde. Exato, exato. E tá faltando isso, né? Tá faltando a gente falar para as pessoas comerem comida propriamente dita, né? E hoje em dia, a gente acredita, claro, nosso vício é a comida. Eu vou dizer a gente para botar no universo, né? A gente está educando as pessoas muito mal, né? Porque as pessoas estão usando a ideia da dieta cetogênica, do low carb high fat, de uma restrição calórica muito severa, estão tornando o carboidrato ele carbofóbico, né? As pessoas estão ficando carbofóbicas, na verdade, estão tornando o carboidrato como vilão da parada, estão consumindo proteínas em altas dosagens, que a gente sabe que não é uma vantagem para o organismo, e no nosso bate-papo de hoje não é uma vantagem intestinal devido aos teores de amônia, né? E também outras questões, né, Murilo? Como a gente está falando aqui de uma coisa mais ruralista, mais, né, bucólica, assim, existe uma industrialização, né? Existe um processo industrial aqui. Entre a vaca e o boi e o seu prato, tem um caminho do meio aqui que é enorme, né, cara? E a gente tem que trazer isso em consideração também, né? Essa história, por exemplo, eu fiz um videozinho sobre a história do leite, se é inflamatório ou não. E eu provoquei as pessoas, gente, antes da vaca, sair da teta da vaca e chegar no seu copo, tem um caminho industrial longo. Coitada da vaca, vocês estão culpando a coitada da vaca. Poxa, tem pessoas no meio do caminho que mexem nesse leite aí. Então, na verdade, o que a gente teria que brigar? Para É, a indústria ser mais saudável ou para a vaca parar de produzir leite? Onde é que a gente está errando, né? Porque eu acho que tem para todo mundo, né? Eu acho que a gente pode tornar o nosso ambiente saudável, menos agressivo para os animais também, né? A gente não precisa de tanto alimento como nos oferece. Acho que tem uma discussão até social e enorme, assim. Mas buscar essa alimentação mais saudável é muito importante, né? Eu concordo com você, é, eu, certamente. eu falo muito, assim, tipo, do descascar mais, desembalar menos, né? Quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Que, na verdade, tudo está balizado pelo Guia Alimentar Brasileiro, que é um dos, acho que dos produtos da nutrição brasileira com maior relevância social, científica, e que traz esses princípios, né? Da alimentação mais acessível, mais comida de verdade, menos Sim, ultraprocessados, e que leva em consideração todas as máximas das traduções americanas, tipo, tem uma tradução americana dos 5 brancos que você deve evitar na sua alimentação, ou com muita moderação, que é a farinha branca, o uhum. leite, o sal, a gordura Nossa. saturada e o açúcar. E tudo isso está traduzido no Guia Alimentar Brasileiro com outras palavras, acho que muito Sim, mais felizes e isso, muito mais direcionado empáticas. para. Perfeito. E isso é legal você falar essas questões de até descasque mais, o alimento que dura mais tempo, a gente dura menos. Eu vou, de novo, nas minhas experiências. Como eu te falei, doutorado, eu fiz gordura trans no doutorado. Resumidamente, eu fiz 4 grupos, 2 com banha de porco normal e hiperlipídica, e 2 com trans normal e hipertrans também. O que eu queria falar para você é o seguinte: as 3 dietas, hiperbanha, normobanha e normotrans, duravam 2, 3 dias. A Hipertrans durou o projeto inteiro. 6 meses, 8. Eu precisei fazer uma vez só, porque as outras rancificavam, claro, gordura, né, peroxidação lipídica, e botar na geladeira e 2 dias a banho de porco rancificar, peroxidava, de quem refazer. A gordura trans, cara, ela se transformou num biscoito, meu amigo. Que, cara, é o que a gente fala, né? Quanto mais crocante for o alimento, mais fuja dele. Porque a quantidade de trans que tem e a estabilidade que gera nesse produto, eu fiquei com eles meses parado e nada. Acho que nem mosca pousava no coitado do biscoito, né? E olha só, onde a gente está chegando agora, né? Me permite voltar aí alguns anos. Vai. Eu sou da época em que se demonizava o ovo e a manteiga, a gordura de Uhum. porco, se demonizava isso. Sim. E se glorificava, colocava num pedestal a margarina, a gordura Pô, trans e pô, tal, a sensacional. gordura vegetal, que veio para substituir o tablete de banha de porco. E eu sou dessa época, né, que se fez isso. E numa resposta rápida da ciência, em 10, 15 anos, já tem um punch aí dizendo que, calma, estava tudo errado. Nós Sim. erramos, não poderia
colocar esse hidrogênio nessa molécula como foi feito, porque deu erro, deu problema. Deu bad, né, meu amigo? Deu problema sério. A gente tem hoje, não sei se você acompanha essa área das doenças neurodegenerativas, Murilo, mas a gente tem hoje follow-ups de 10 anos com humanos, não com modelos animais, já tem isso com humanos, e fazendo uma ligação direta de gordura saturada, gordura hidrogenada, como você comentou, com Alzheimer. Então hoje a gente pode falar com muita tranquilidade. Meu irmão, o primeiro fator de risco para uma doença neurodegenerativa não é ter 65 anos, é lipídio da dieta. São essas escolhas alimentares. E aí volta essa mesma ideia. Hoje as pessoas consumindo essas dietas ricas em lipídios, sem menor controle e conhecimento do lipídio. A gente sabe hoje, né, Murilo, que tem lipídios que são de cadeias longas e muito longas, que não usam só mitocôndrias para beta-oxidação, usam peroxissomos. E peroxissomos geram peróxido, eles ajudam as mitocôndrias, mas eles pedem um aluguelzinho. Meu irmão, eu vou te quebrar um galho, eu vou te ajudar, mas eu vou te cobrar um negocinho, eu vou te cobrar um peróxido. Pode ser? E aí o radicalzinho livre está ali, entrando devagarinho. E aí as pessoas estão consumindo essas dietas low carb, high fat, sem o menor controle, assim, me preocupa o que vai acontecer em médio e longo prazo. Porque, repito, esse é um caso, peroxissomos. Depois tem as questões de gordura cis e trans. Você está consumindo gordura trans industrial, porque tem no leite da vaca, né, mas industrialmente que é o elaídico, que está consumindo ad eterno. E aí depois tem a história dos TCMs, né, cara? O cara fala que o TCM é o ouro do bandido. E mais uma vez a gente sabe, o ácido láurico lá do coco, insulinotrópico, aumenta a insulina, usa quilomicrons, porque ele se comporta como TCL. Então ele pode gerar o LDL, VLDL, que é o tal do colesterol ruim que a gente chama, que pode gerar LDL oxidativo. Então, por que a gente está fazendo esse caminho, né, cara? Então, por que a gente está seguindo essa linha de mostrar para as pessoas? Eu gosto de brincar, a gente está falando muita analogia, o pessoal está gostando. A gente faz uma brincadeira, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. A gente pode falar, todo óleo de coco é TCM, mas nem todo TCM é óleo de coco, né? Tem outros TCMs para a gente discutir que podem ser utilizados, e não o coitado do ácido láurico, que é altamente obesogênico, e a gente está aí vendendo uma ideia de que é o saudável, e a galinha dos ovos de ouro. Eu sempre digo, eu adoro o ácido láurico. Dentro do coco, não fora dele no pacote, no potinho, né, cara? Eu costumo dizer, né? Por que não comer o coco, né, cara? Por que não comer o coco? Qual é o problema de mastigar? Exatamente. Por que você não vai no mercado, tem que ir na farmácia? Por que você não vai no mercado? Da fibra dele. Qual o problema? Por que não come essa bagaça, né? Porque quando você come esterificado, meu. Exato. É porque quando você come coco ou abacate, a fruta engorda. Esse é que é o problema. O problema é esse, abacate engorda, coco engorda porque tem muito lipídio. Mas quando você pega o lipídio separado, é o lipídio joinha, você entende? É um consciente que a gente está tendo muito difícil, né? É um aprendizado que a gente está passando. E eu vou te falar, Murilo, eu gosto muito, porque meu doutorado, como eu te falei, com lipídios, o primeiro paper que fala de ácido láurico e insulinotrópico é de 92, cara. A gente está falando de um déficit de 30 anos, meu amigo. O cara que está te defendendo que o ácido láurico é bom para emagrecer, ele está com déficit científico de ao menos 30 anos, se eu não fizer a matemática errada, 92. Sei lá quantos anos que, na verdade, assim, quando a gente olha a verdade por várias óticas, pode ser que inúmeras pessoas emagreçam usando em um processo de equilíbrio e mudança total do padrão alimentar e tudo. Então, assim, o que a gente não precisa nesse planeta é colocar acho que é o ganho, o mérito, esse é o termo. Não pode colocar o mérito em um único composto. Eu acho que o mérito é um contexto de mudanças, dentre elas, de estilo de vida e de até olhar a vida. Porque aquela pessoa que fica como uma hiena em casa, vida, ó azar. Pô, você é velho mesmo quando você falou isso. Vida, o azar é um desenho antigo, hein? Ela já perdeu. Porque ela botar na boca, ela não vai conseguir. Então, acho que a gente tem que ter mais otimismo. E, a gente tem uma puta publicação sobre otimismo diminuindo doenças cardiovasculares, a publicação do New England. 196 mil pessoas investigadas viram que o otimismo melhora toda a condição e diminui risco. Classicamente, mente sã, corpo são, né, Murilo? Mente sã, corpo são, aquele clássico que a gente sempre ouve. Isso, e eu acho que assim, quando a gente consegue fazer um contexto de mudança de estilo de vida e padrão alimentar, a dieta vai funcionar. E sempre me pergunto, Murilo, qual é a melhor? A melhor é aquela que você consegue executar. Essa que é a melhor. É que você consegue executar, seja ela por financeiro, seja ela por regionalidade, mas que seja feliz. Coma feliz.
Isso é muito bom da gente falar, e entrando nessa questão também científica, eu trabalho numa universidade, então a gente tem que ser pesquisador, né? Naturalmente, uma universidade pública, federal. E a gente fica pensando assim, por exemplo, essas histórias de jejum intermitente, o aeróbico e o jejum. Né? E eu sempre digo aos alunos, cara, quando você faz uma pesquisa, e por isso que é difícil a pesquisa comida pela sua fala, que é um contexto, você tem que ter uma variável para saber se ela funciona. Né? Então você tem que isolar essa variável para saber se ela funciona. Só que quando você faz uma pesquisa com jejum intermitente, você faz duas variáveis. Você bota a pessoa em jejum e muda a dieta. Como é que você vai saber que foi o jejum que funcionou ou que aeróbico jejum funciona se você também mexeu na dieta? Eu sempre digo a mesma coisa em sala de aula e nas conversas que eu tenho. Quantas pessoas, Murilo, você conhece que comem menos do que você e são mais obesas do que você? Quantas pessoas, uma pessoa que está acima do peso, que come uma, duas vezes por dia, isso não é um jejum intermitente? Ah, mas ele não mudou a dieta. Bom, então a questão não é o jejum, é a dieta, é o Eu alimento, até, é a felicidade da comida. eu faço duas explicações sobre isso, né, na minha vida acadêmica. Eu digo que o Jô Soares fazia uma alimentação por dia. Então, assim, ele fazia uma alimentação por dia, e isso era claro em todos os programas dele. Eu fui um fã assíduo do Jô Soares, desde o SBT, depois na Globo. E ele Sim. sempre falou que ele fez uma refeição só. E ele nunca ficou magro e tal. Então, assim, não quer dizer que é isso. Acho que também tem que ter um balanço energético que tem que ser considerado. Mas a gente também não pode achar que nós somos a telecena e que tem que aparecer o resultado de hora em hora e que a gente tem que comer de hora em hora. Porque tem gente que come de hora em hora o dia inteiro. E se você quiser desregular metabolicamente um paciente, coloque ele numa bomba de infusão de dieta de 24 horas. Que ele vai estar lá já na prescrição, já que está com bomba de infusão, insulina ser necessário. Porque o cara faz desequilíbrio por liberação crônica de polipeptídeo pancreático e isso inibe somatostatina e faz todo um desequilíbrio da glicemia e tal. Então, assim, também acho que comer cronicamente todo dia de hora em hora também não é certo. Não, Mas acho que a gente tem que respeitar o fisiológico, que é dormir. Se você dormir, automaticamente você vai estar um período sem comer. Exatamente. As pessoas mistificaram, mudaram muito essa questão de jejum, né? Porque você pode fazer. Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente aprendeu isso desde a faculdade, né? Que é aquela história de comer como rei, desjejum como rei, almoço como príncipe e um jantar como um plebeu, né? A gente tem esse afunilamento, o metabolismo cai em média 20, 30% à noite. Você pode fazer um jejum de 8 horas dormindo e mais uma de 4 horas entre a sua janta e a hora de dormir. Você tem um jejum de 12 horas maravilhoso aí. Tá Meu irmão, lindo. resolvido. Lindo, maravilhoso, perfeito, altamente Isso. antioxidante, altamente rejuvenescedor das suas mitocôndrias. Isso faz Não precisa, turnover de toda faz, a fisiologia né? intestinal, Pô, equilibra as imagina. células, dá uma paz para a microbiota, para de gotejar Exatamente. sal biliar durante um período. E tá lindo. Exato. Tá bonito. Então, então acho que a gente tem que pensar mais em equilibrar um pouco esse corpo, estabilizar um pouco, levar as coisas um pouco mais light, ir mais à fruteira, ir mais ao hortifruti, né? Eu gosto de fazer minha live, meu extra toda sexta-feira na feira, que eu vou comprar minhas frutinhas, minha banana. Eu acho que meio que de resumo, a nossa pegada é mais ou menos nessa aí, né? Eu acho É. que se a gente conseguir levar essa informação de que é possível comer, né? Eu sempre dizia, quando eu atendia, né? Até 2017 eu atendi em consultório. E aí as pessoas sempre diziam, doutor, eu até compro fruta, mas estraga. Aí eu olhava para ela e dizia, olha, estraga porque tu não come. É por isso que estraga, porque tu não come, senão não A gente, estragaria. Mas daí a tu gente pode vê. discutir obviedade aqui até meia-noite, né? Discutir dos problemas de obviedade até meia-noite. Porque muitas vezes as obviedades é que as pessoas não enxergam, né? Impressionante isso, Isso. né? E aí, quando você vai ao supermercado, você encontra na altura do olhar das crianças aquilo que gera compra por Ah, impulso, pelo piti da criança, e que a mãe oferece para o filho por culpa. E é uma sim. culpa pelo fato de não ter tempo para educar corretamente o consumo alimentar e que acaba sendo abduzido por aquilo que está no olhar, que é da cor, que gera interesse pelo consumo e que tem na sua composição gordura saturada, dióxido de Açúcar pra titânio, caramba. corante, açúcar e o Açúcar. complexo que faz mal. E tem lá dizendo que o consumo daquilo deve ser de no máximo 2 unidades. Só que o pacote tem 20. E a 20 criança unidades. come o pacote com 20 ainda dentro do carro no caminho de casa. De cá.
Exatamente. É. Mas, ó, para começar a terminar a nossa conversa aqui, a gente está caminhando para o finalzinho, Murilo, agora com criança em casa, eu tenho esse vício de olhar. Eu vi espumante para criança da Barbie na parte mais baixa do corredor, né? Uma garrafinha com espumante, estímulos desnecessários, açúcar liberado, né? Você está dizendo, e não há a menor necessidade de a gente acelerar esse processo, né? Eu acho que voltemos, né? Podia estar só os brinquedos ali na parte mais baixa das crianças, né? Mas isso nunca tá difícil de estar lá, né? Só que o brinquedo É, dura muito tempo e ele esse é não o vira um problema. ABC na curva ABC do que gira mais. E aí ele tem que ser um produto que gira rápido e que ao Sim. desembalar ele já acaba e que na próxima ida você vai comprar de novo pelo impulso, né? Então tem toda uma Tem. pedagogia de Tem, compra claro. por impulso que eu acho que a gente precisa ficar macaco velho, sabe? E aquele produtor rural da sua região aí, provavelmente ele não sabe de nada disso e talvez por isso você tenha que valorizar ainda mais nesses tempos de lockdown aqueles produtores próximos a você, valorizar, né? Hoje até minha esposa saiu para fazer compra aqui. Falei, meu amor, compra lá naquele senhor que fica na frente do atacadão, porque ele está precisando muito mais do que todos os Boa, outros, sabe? boa. Chamar as pessoas a irem à feira. Eu vou toda sexta-feira aqui em casa, vou à feira, pegar o agricultor local. Eu acho que é um papel social que a gente pode fazer, natural, nutricional e social também. Muito bom, cara. Murilão, o que você acha? Eu acho que fluímos bem, meu irmão. Eu acho que, Obrigado, como cara. Eu sempre, agradeço aí a sensacional. Eu que oportunidade, esse agradeço o acesso. aceite. Eu agradeço a presença de todos, né? Ah, agradecer a seu aceite, a seu bate-papo. Voou o tempo. Então, eu acho que se nós estivéssemos lá no Jô Soares, como você parafraseou, as pessoas falariam na plateia. Quando a entrevista era boa, lembra que eles faziam isso, né, bicho? Ele fazia aquele oníssono no ar. Então, eu acho que o pessoal pode estar fazendo oníssono no ar também, porque conversar com você sempre é um prazer, meu camarada. Obrigado, Certo, meu cara. irmão? Obrigado. Eu que E eu vou agradeço a convidar oportunidade você para aí. assistir na semana que vem também, terça-feira, o episódio 6. Sempre tem um pessoal legal para a gente conversar. Agradeço todo mundo que esteve aqui. A live vai estar disponível no IGTV daqui a pouquinho, tá? Um beijo grande para todo mundo. Muito obrigado aí, meu irmão. Se cuida, sucesso para todos nós. E usem Valeu. máscara, tá, gente? Não esqueçam, por favor, usem máscara. Um abraço. Abraço, falou.